Daqui a pouco acontecerá o eclipse híbrido. Sabe o que significa isso? Me acompanhe aqui nesse vídeo. Saudações a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Web Terapias. E teremos então o primeiro eclipse do ano de 2023, o eclipse solar. E aliás, é um eclipse híbrido. Acompanhando aqui nesse vídeo, vou explicar um pouco o que significa isso para vocês. Mas acontecerá daqui a pouco, às 23 horas e 45 minutos desse dia 19 de abril, horário de Brasília, e se estenderá até o dia 20 de abril de 2023, às 3 horas e 50 minutos da madrugada. Será um eclipse bem interessante. Ele infelizmente não será visto no Brasil, mas será visto em algumas outras partes do mundo, como por exemplo, uma parte parcial sendo vista no Sudeste Asiático, algumas partes na Austrália, na Antártida, Nova Zelândia. A visibilidade total dele será na Austrália e também no Timor-Leste. E a transição desse eclipse poderá ser vista no Oceano Índico e Pacífico. Bom, por que a transição? O que tem de diferente esse eclipse? Por que ele se chama híbrido? Afinal de contas, o eclipse ele pode ser anular quando apenas uma parte do Sol é obstruída pela Lua, ou quando ele se torna total, né? Um eclipse total quando o Sol é obstruído pela Lua. Mas é interessante que justamente o que nós temos são as duas circunstâncias acontecendo nesse eclipse. Ora ele poderá ser visto como anular, ora ele poderá ser visto como um eclipse total. Nos locais que você tem a Lua sendo colocada como um zenite, ou seja, ela está no topo, né? Colocada praticamente no topo, será praticamente um eclipse solar total, ou seja, tudo ficará escuro. Em locais onde a visibilidade é pela linha horizontal, por exemplo, em alguns locais do oceano, isso é visto então como um eclipse parcial, ou seja, um eclipse anular, né? Onde apenas há um sombreamento. E por isso que ele é considerado como eclipse híbrido. Aliás, um eclipse raro até, né? Ele acontece em média a cada 10, 11 anos, né? O último que tivemos foi em 2013. Nós temos agora acontecendo em 2023 e o próximo será em 2031, né? O último de 2013 foi em novembro de 2013, quem se recorda. E lógico, né, como todo eclipse, ele traz as frequências, ele traz a modificação, traz como um marco, né, de mudança energética para muita coisa. Ele não muda as pessoas, mas muda essa vibração que acaba facilitando algumas mudanças nas circunstâncias de vida de muita gente e também tendências do mundo. É um eclipse pesado energeticamente até, mas não do jeito que as pessoas estão aí preocupadas. Apesar de tudo, é um eclipse que está voltado muito à questão de poder, à questão de tirania, mas também ele pode estar voltado à dissolução de muitas coisas na sua vida, né? Como eu já tinha falado em outras programações aqui no canal. É um período realmente de resolução, é um período em que coisas se findam, né? Então esse eclipse traz essa tendência, tanto da tirania de um lado como o excesso de poder, como também do outro lado o fim de muitas coisas. E como geralmente eclipses de Sol está conectado com a questão de autoridades, então se prepare que pode ter tanto a questão relacionada a autoridades mais poderosas, mas também a ida, né, embora de algumas circunstâncias aí, de algumas autoridades indo embora, né, de algumas pessoas famosas, sei lá, alguma coisa nesse nível. São tendências, mas tudo para o nosso aprendizado, tudo para mudanças, né? Essa é a grande magia de todas as vibrações que acontecem no nosso universo. Então, não deixe passar em branco, né? Esse eclipse, apesar de acontecer na madrugada brasileira, os efeitos dele estará assim presente por mais aí, uns 4, 5 meses com certeza. Mas hoje é o grande ponto aí, né? Que é o ápice dessa energia de transformação, essa energia que vibra esse tipo de característica de tendência. Uma das tendências marcantes desses eclipses híbridos é justamente o aumento da tirania.
principalmente, lógico, né, do poder das pessoas que estão no poder. Mas junto com ele também traz uma mudança bem estranha no comportamento social, onde pode acontecer um aumento exacerbado também da violência entre os cidadãos, entre as pessoas. É incrível como essa vibração ela acaba por deixar as pessoas mais sensíveis, menos pacientes. Portanto, vale a pena você começar a prestar atenção, em não revidar situações, em prestar atenção por onde você anda, os locais que você frequenta. Como eu sempre falo, né? São avisos, são tendências energéticas. Elas podem ser ruins se você não entende o que está acontecendo, mas elas podem ser menos ruins, né? Elas podem ser, vamos dizer, atenuadas quando você percebe, né, o que elas trazem como tendências e você se previne, você se antecipa. Esse é um grande aprendizado que sempre temos que ter com todas essas transformações energéticas ao nosso redor. Campos energéticos fazem justamente isso, né? Lições. E se nós já temos as tendências muito perceptíveis, então cabe a nós termos a cautela ou nos prepararmos como é o melhor jeito de estar diante desses campos energéticos. Há também uma tendência muito negativa com relação a multidões. Estamos falando com relação à história, muitos acontecimentos aí históricos vêm depois desses tipos de eclipse híbridos, né? Então, multidões podem às vezes ter consequências aí muito pesadas, né? Até com falecimentos. Talvez pode ser até efeitos de uma pessoa só ou efeitos da natureza, né? Mexendo com todo mundo. Portanto, evite situações que coloquem você ou as pessoas que você gosta em risco. Tenha então cuidado com os comportamentos impulsivos. Eles podem levar você a consequências muito pesadas. Obsessão é outra coisa bem interessante que vem junto com esses eclipses. Enquanto tiver esses 4 meses aí de duração, né, do campo energético desses eclipses, as pessoas acabam, em alguns casos, ficarem obsessivas com algo. Se for o caso de você, lógico, né, procure ajuda para entender por que você tem uma obsessão. Mas são campos que facilitam a esse comportamento estranho. Em suma, esse tipo de eclipse traz os comportamentos mais belicosos. Isso tanto no comportamento das pessoas, né, entre elas e no geral, mas também traz isso para as nações. Então é o momento de ficarmos muito atentos. Como eu sempre falo, os donos do mundo sabem muito bem de como essas energias funcionam e aproveitam elas para fazer as suas decisões, para tomar seus passos. Então é um momento de comportamento que nós temos que ficar atentos, para que isso não acabe deixando a gente muito preocupado demais, muito nervoso, porque do mesmo jeito, né, que existe esse comportamento de tirania, também pode haver essa tirania entre as pessoas, mas também entre as nações. Então há uma tendência, né, o mundo está um caldeirão pegando fogo, né, um caldeirão explodindo aí praticamente entre várias nações, né? E nós temos aí muita coisa estranha acontecendo no Brasil. Basta ver essa semana aí quantas coisas, né, estão aparecendo. Quem acompanhou as lives sabe muito bem que eu falo dos Psy-Ops, né, que são as operações psicológicas, e isso realmente será colocado assim com muita evidência para aproveitar esse campo energético e deixar as pessoas mais confusas. Mas aproveite que a principal energia também desse eclipse híbrido é o findar das coisas. Então que tal você aproveitar esse lado positivo do findar e também colocar uma consciência maior na sua inocência, para que você entenda como esse mundo funciona e como você realmente aproveitar essas energias para a sua evolução e para o seu despertar. Então aproveite aí essa madrugada e aproveite os próximos dias onde essa frequência estará presente. Aliás, as frequências aí, né? Essas vibrações desse eclipse. E se tudo der certo aí no domingo que vem eu explico com mais calma, né? Quais são os comportamentos que você deverá ter para esses novos tempos, né? Esses novos tempos aí de grande despertar, mas não será tão fácil, né? Mas lembre-se, tem muitas aulas aqui no canal, tem muitas lives aí que eu expliquei várias coisas antecipadamente para vocês
perceberem e se transformarem. Então, essa é a minha dica aí que eu passo para vocês no vídeo de hoje. Agradeço ter assistido o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, dê seu like e divulgue para as pessoas. Honrar a todos e arrivederci.